Raiz de É, 3 sobre 3? raiz, Raiz de 3, Gustavo. É só Então raiz é de isso, 3. é isso que nós queremos mostrar para vocês aqui, ó, né? Por que que o seno de 30 é meio? De onde é que vem esse número? Vocês lembram de onde é que vem esses números? Seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60? Vocês sabem, é claro, que tem que saber esses números de cor. Não é? Porque esses ângulos 30, 45, 60, eles são muito explorados. A maioria dos problemas que envolvem razões trigonométricas, né, de um ângulo agudo, é sempre relacionado aos ângulos de 30, 45, 60. Como é muito explorado, aí é cobrado de vocês, que vocês têm que saber de cor esses valores de seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá ver de onde é que veio ele? Como é que a gente calcula esses valores? Então, é o seguinte, ó. Vocês observaram que para obter o seno, cosseno e tangente de um ângulo, vocês precisam ter o ângulo e, a partir desse ângulo, o triângulo retângulo, não é não? É porque é definido como seno, o seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo, é definido como sendo a razão entre dois lados de um triângulo retângulo. Então, eu preciso do ângulo e do triângulo retângulo. Então, é o seguinte, no caso de 30, 45 e 60, nós temos as duas figuras importantes. Nós vamos partir de um quadrado. O quadrado a gente sabe que tem quatro ângulos retos e os lados de um quadrado são iguais. Então, para facilitar a determinação das razões trigonométricas de 45 graus, vou trabalhar com um quadrado de lado igual a 1. Esse lado, não importa o número que você usar aqui, sempre vai dar o mesmo resultado. Porque o valor de seno, cosseno e tangente depende do ângulo. O ângulo é fixo, ele não muda. Então, se o ângulo não muda, tá? Então, independente se eu coloco um quadrado com lado 2, lado 10, lado 20, vai dar o mesmo resultado. Pronto, então tá aí o nosso quadrado, quatro ângulos retos. A gente sabe o seguinte, se nós traçarmos uma das diagonais desse quadrado, essa diagonal divide o quadrado em dois triângulos retângulos, tá bom? Tá vendo? Então já apareceu o triângulo retângulo. Vou destacar um deles, esse amarelinho, tá? É um triângulo retângulo que tem dois lados iguais. Os catetos são iguais. Se os catetos são iguais, é porque os ângulos internos desse triângulo retângulo são iguais. Quanto é que mede cada um deles? Quantos graus mede cada um dos ângulos internos desse 90? triângulo retângulo amarelo? 90? Quanto, Gustavo? Não, 90? os ângulos... Não, Ah, 90 tá. é esse ângulo. Sim. Aqui, 45. 45, 45. Pronto. Então, observa, apareceu o ângulo de 45 graus. E com certeza é 45. Agora que eu tenho um ângulo de 45 graus associado a um triângulo retângulo, né, é fácil calcular o valor das razões de 45. É claro que para calcular o seno e o cosseno, a gente depende do valor da hipotenusa. Só que aqui não tem. Mas a gente tem os catetos. Então, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para achar quanto mede a diagonal, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, usa o teorema. Fica assim, ó. Não é? D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui dá 2. E o D é a raiz quadrada de 2. Ângulo retângulo, dois lados mede 1 e a hipotenusa mede raiz de 2. Agora que eu tenho a medida dos três lados do triângulo retângulo, é só aplicar a definição de seno, cosseno e tangente que a gente acha quanto que vale o seno. E mais, como os catetos são iguais, o seno e o cosseno são iguais. Tá certo? Então, é só aplicar o seno de 45 graus ou o cosseno de 45 graus. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Porque o seno é cateto oposto e hipotenusa. E o cosseno é cateto adjacente e hipotenusa. Os catetos são iguais
Então, nós vamos ter que o seno de 45 é igual ao cosseno. Então, fica 1 dividido por raiz de 2. Como não é comum deixar a raiz de 2 no denominador de uma fração, aí nós vamos, então, racionalizar. Transformar esse número irracional num número racional. Para isso, a gente usa o artifício algébrico, que é multiplicar o numerador e o denominador pelo denominador da fração, que é raiz de 2. Então, fica 1 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso dá raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, chegamos em raiz de 2 sobre 2. Esse é o valor exato do seno de 45 graus. Ok? E a tangente de 45 graus é cateto oposto, cateto adjacente. 1 dividido por 1, tangente de 45 graus vale 1. Está aí as razões trigonométricas do ângulo de 45 graus. O seno vale raiz de 2 sobre 2, o cosseno vale raiz de 2 sobre 2 e a tangente vale 1. Ok? Está dizendo o seguinte, tangente 1 significa dizer que o triângulo retângulo tem os catetos iguais, porque a tangente é 1. Tá bom? De 30 graus e 60 graus. Para isso, a figura geométrica muda. Vou usar um triângulo equilátero. Porque no triângulo equilátero, a gente já tem certeza que os ângulos internos medem 60 graus. Porque tem os 3 lados iguais. Então, vai ter os 3 ângulos internos iguais. Todos iguais a 60. A soma tem que dar 180. No caso, eu peguei um triângulo equilátero de lado medindo 2. Para facilitar os cálculos. Pode colocar qualquer valor que dá o mesmo resultado. Tá? Então, mas para isso, para chegar nas razões trigonométricas, eu preciso achar o ângulo de 30, o de 60 já tem aqui, mas eu preciso do triângulo retângulo, porque as razões têm a ver com o triângulo retângulo. Para isso, é só traçar a altura relativa à hipotenusa, a altura relativa a um dos lados. Essa altura divide o triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos congruentes, iguais. Destaquei um deles. Nesse triângulo retângulo amarelo, ó, eu quero calcular quanto é que mede esse ângulo agudo aqui do triângulo amarelo. Quantos graus? Um ângulo é 90, o outro é 60. E o terceiro ângulo agudo do triângulo retângulo amarelo? Tem que ser 30, porque a soma tem que dar 90. 60 mais 30, 90. A altura divide esse ângulo ao meio. Então, tá aí o triângulo retângulo amarelo. Apareceu o ângulo de 30. Agora, nós vamos, então, nesse caso, ó, nesse triângulo retângulo amarelo, a altura também divide o lado ao meio. Um para cá, um para lá. A gente vai calcular essa altura usando o teorema de Pitágoras, porque eu preciso saber quanto é que mede esse cateto. A hipotenusa do triângulo amarelo mede 2, um cateto 1 e o outro cateto é H. Usando o teorema de Pitágoras, nós vamos chegar, então, no H. Ó. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual hipotenusa ao quadrado. Isso aqui dá 4 e aqui dá 1. Isolando H ao quadrado, fica 4 menos 1, que é 3. Se H ao quadrado é 3, é porque H é a raiz quadrada de 3. Então, eu vou substituir H por raiz de 3. Agora que eu conheço os 3 lados, é só aplicar o seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Lembrando que o 1 é o cateto oposto a 30, mas é o cateto adjacente a 60. E a hipotenusa não muda. Então, a gente sabe que o seno de 30 graus vai ser igual ao cosseno de 60 graus. A gente já falou disso, de ângulos complementares. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Então, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60. Olha, como é que eu acho o seno de 30? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, dá meio. Como é que eu acho o cosseno de 60? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Veja que dá o mesmo resultado.
Da mesma forma, o seno de 60 vai ser igual ao cosseno de 30. Né? Seno de 60 igual ao cosseno de 30. 60 graus o seno, cateto oposto e hipotenusa. 30, cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. Raiz de 3 sobre 2. Então, tá aí determinado o seno e cosseno de 30 graus e 60 graus. A tangente de 30 graus, tangente de 30 é cateto oposto, dividido pelo adjacente, 1 sobre raiz de 3. Racionalizo, multiplico o numerador e denominador pela raiz de 3, e isso vai dar raiz de 3 sobre 3. O 3 aqui é porque raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, e raiz quadrada de 9 é 3. Tangente de 60 graus, aqui 60 graus, a tangente cateto oposto e cateto adjacente, raiz de 3 sobre 1. E raiz de 3 sobre 1 é raiz de 3. Tá ok? Então, tá aí para vocês o seno, cosseno e tangente de 30 graus e 60 graus. Ok? Já calculamos de 45, então nós podemos montar essa tabelinha. Com aqueles valores que a gente encontrou, é só substituir aqui, ó. O seno de 30 graus vale meio, o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 60 vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Só peguei esse número aqui e repetir aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. O seno de 45 e o cosseno de 45 é o mesmo. E o cosseno de 60 é o seno de 30. Então, meio. A tangente de 30 é só dividir o seno pelo cosseno, a gente acha a tangente. Tá? De 45 é 1 e de 60 é a raiz de 3. Esses valores exatos, vocês têm que saber de cor. Tá bom? Ei, professor, tem uma pergunta. Pode falar, Gustavo.